Continuando então aí nossa terceira aula de filosofia desse segundo bimestre, e agora nós vamos ver e tentar perceber um pouco essa questão da desigualdade, como é que, né, nós às vezes estamos suscetíveis a informações sobre essa questão da desigualdade social no Brasil, que não são informações verídicas, né, que não são informações confiáveis. Então vamos ver aí dois relatórios que são apresentados para nós, e a partir desses relatórios vamos aprender aí a elaborar respostas e reflexões pautadas aí em fontes confiáveis. Então vamos lá para a nossa terceira aula. Eu espero que você faça as leituras, né, propostas, e apreenda com elas, porque elas são muito ricas de informação, para que nós possamos compreender um pouco esse quadro da desigualdade em nosso país, isso que assola tantas famílias e tantas pessoas, né? E daqui a pouco você vai estar na vida adulta e precisa ter um pouco de percepção de tudo isso. Então vamos lá, boa aula para você. Então voltamos aí para a nossa terceira aula. Vamos para a página 85 do nosso caderno do aluno, e nós temos a leitura de dois artigos para que nós possamos entender um pouco mais da questão da desigualdade. Mas vamos ver então qual é a habilidade da aula de hoje. A habilidade que nós temos que nos apropriar hoje é esta: reconhecer o caráter insatisfatório, ingênuo e mesmo ideológico de certas explicações normalmente aceitas pelo senso comum para o problema da desigualdade. Então nós vemos aí que existem algumas, explicações que são, ingênuas e até de caráter ideológico, que buscam aí, colocar a desigualdade de uma maneira, que não é muito de acordo com a realidade. E nós precisamos reconhecer e perceber isso. Então, vamos aqui, a partir dessas leituras, tentar entender um pouco desse caráter aí que ronda a desigualdade em nosso país. Renda recua e Brasil se torna o nono país mais desigual. Dados foram divulgados pela organização Oxfam Brasil. O relatório País Estagnado, um retrato das desigualdades brasileiras 2018, divulgado nesta segunda-feira pela organização não governamental Oxfam Brasil, mostra que entre 2016 e 2017, a redução da desigualdade de renda no Brasil foi interrompida pela primeira vez nos últimos 15 anos, reflexo direto da recente recessão econômica. A estagnação fez com que o Brasil caísse da posição de 10º para 9º país mais desigual do planeta, no ranking global de desigualdade de renda de 2017. Vimos uma crise econômica recente muito severa que gerou uma onda de desemprego. Essa onda reduziu a renda geral do Brasil, sobretudo a renda da base da pirâmide social, os primeiros a sofrerem nos tempos de crise. E como efeito, houve aumento da desigualdade da renda do trabalho, aumento da pobreza e a estagnação da equiparação de renda entre os gêneros, além de um recuo na equiparação de renda de negros e brancos. Esse cenário é o que compõe o país estagnado, estampado pelo relatório, avalia o autor do relatório e coordenador de campanhas da organização no Brasil, Rafael Jorges. Então, nós vemos aí que a equiparação entre os gêneros e a equiparação entre negros e brancos, deixaram aí a desejar com relação a esse período aí de crise que o relatório aponta. Então, retração da renda. Em 2017, os 50% mais pobres da população brasileira sofreram uma retração de 3,5% nos seus rendimentos do trabalho. A renda média da metade mais pobre da população foi de R$ 780,69 mensais, menos que um salário mínimo. Por outro lado, os 10% de brasileiros mais ricos tiveram um crescimento de quase 6% em seus rendimentos do trabalho. A renda média dessa parcela da população foi de R$ 9.510,10 por mês,
conforme dados do PNAD e IBGE. O número de pessoas pobres também cresceu no período. Havia 15 milhões de pessoas pobres no Brasil em 2017, o que corresponde a 7,2% da população, aumento de 11% em relação a 2016, quando havia 13,3 milhões. É considerado pobre quem sobrevive com renda de até $1,90 por dia, cerca de R$7, conforme critério do Banco Mundial. Georges afirma que, do ponto de vista estrutural, o Brasil está tendo que aprender a dura lição de que conquistas sociais se perdem muito rapidamente. A distância entre os mais ricos e os mais pobres vinha diminuindo há 15 anos no Brasil, desde 2002, conforme o índice de Gini, de rendimentos totais per capita, medido pelas pesquisas nacionais por amostra de domicílio, o PNAD e o IBGE. Em 2017, nós voltamos para os mesmos níveis de 2012, em termos de porcentagem da população na pobreza. A menor taxa foi em 2014. Em 2015, ela subiu um pouco e em 2016 e 2017, ela saltou. Em 2 anos, voltamos 5. Esse movimento nos lembra que é importante adotar medidas estruturais. O Brasil aprendeu a combater a desigualdade por meio do incremento de renda, o que é importante, mas renda não é tudo. É importante garantir uma infraestrutura social por meio da oferta de serviços de saúde e educação, principalmente com o aumento de investimentos nessas áreas, defendeu. Então, vamos aí agora para a desigualdade cai no Sudeste e cresce nas demais regiões do país, diz o IBGE. Então nós vimos aí nesse primeiro texto que nessa questão da renda, ela está aí relacionada a diversos aspectos, né? Aspectos de riqueza, aspectos de pobreza e pobreza extrema, aspectos de desigualdade social, de escolaridade, diversos fatores têm uma influência muito grande sobre isso. E o relatório nos alerta para justamente essa questão de não investimento nas áreas sociais, né? Nós tivemos aí grandes investimentos nas áreas sociais durante um período, depois, isso foi cessado, alguns projetos foram simplesmente retirados da pauta e começamos a perceber, inclusive, que aqueles que acumulam capital, aqueles que têm uma riqueza, acabaram se tornando mais ricos e aqueles que são pobres acabaram se tornando mais pobres. Então, pensar e tentar resolver esses problemas que são os grandes desafios do Brasil. Então vamos aí perceber como a desigualdade caiu no Sudeste. O país fechou o ano passado com o índice de Gini, principal medida da desigualdade de renda, estável. O rendimento médio mensal real domiciliar per capita ficou em 0,549, praticamente igual ao de 2016, e mesmo com variação pequena em 2017. O indicador subiu em todas as regiões, com exceção do Sudeste, onde o índice recuou de 0,535 para 0,529. Os dados são da pesquisa Rendimento de Todas as Fontes de Renda 2017, divulgada hoje, dia 11, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, com base em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, o PNAD contínua. O índice de Gini é o instrumento que mede o grau de concentração de renda da população, mostrando a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Nas regiões Sudeste, Nordeste e Sul, as mais populosas do país, esses índices foram de 0,529, 0,567 e 0,477, respectivamente. Então, 0,529 para o Sudeste, 0,567 para o Nordeste e 0,477 para o Sul. Assim, a região Sudeste foi a única a reduzir o indicador, que em 2016 foi de 0,535. Então, de 0,535, ele passou para 0,529 na região Sudeste. As demais regiões apresentaram indicadores maiores que no ano anterior. É bom lembrar que, apesar do quadro não ter alterado muito, o Brasil está entre os países com maior desigualdade no mundo. Somos, talvez, o segundo na América Latina.
Se olharmos para o ranking mundial, ele é bem mais elevado e talvez sejamos um dos últimos colocados, disse o coordenador da pesquisa Cimar Azeredo do IBGE. A situação permaneceu estável tanto no país quanto nas 5 grandes regiões e nas 27 unidades da federação. Não percebemos avanço nem recuo, mas se percebe que a situação de desigualdade no Brasil continua bastante perversa. Segundo Azeredo, o país até vinha em um processo de avanço, mas com a crise econômica a desigualdade persistiu. Houve aumento do índice no Sudeste, mas foi em razão de ter sido a região que mais sofreu com a crise. Teve a questão do preço do barril do petróleo, perda do número do trabalho com carteira assinada e na qualidade do emprego. A redução no índice de Gini no Sudeste, de acordo com o coordenador, não se deu pelo avanço da população de menor renda. Não foi ela que subiu um degrau, mas foi quem estava em cima que desceu um degrau. E não é essa a melhor forma de se reduzir a desigualdade. O ideal é que se reduza a desigualdade com todo mundo avançando, afirmou. Então nós vemos aí que os dados agora nesse segundo artigo apontam aí uma outra questão importante que nós devemos pensar. Nós devemos começar já no 3º ano do ensino médio, já saindo para a nossa vida, onde nós teremos alvos de toda essa condição que nós acabamos de ler, Aí nós nos tornamos adultos, temos que arcar com os nossos custos, com a nossa vida adulta, e tudo isso aí pesa no nosso bolso, na nossa situação econômica. Então nós devemos começar a nos preocupar um pouco mais com essa realidade, do nosso país. Então, a partir das leituras, responda: quais são os efeitos da estagnação econômica nas relações raciais e de gênero? Então nós vimos lá no primeiro artigo que houve lá uma retração, dentro dessas relações raciais e das relações de gênero. Qual é a dura lição que o Brasil está tendo de aprender? Então o Brasil está aprendendo, uma lição aí, que nos foi dita aí no artigo. Qual é essa dura lição com relação a essa questão aí da renda, essa questão das relações sociais em nosso país? Comente a seguinte consideração: a redução no índice de Gini não se deu pelo avanço da população de menor renda. Não foi ela que subiu um degrau, mas foi quem estava em cima que desceu um degrau. E não é essa a melhor forma de se reduzir a desigualdade. O ideal é que se reduza a desigualdade com todo mundo avançando. Então, o que você vê aí nessa frase, que ele pegou aí para você considerar? Aqueles que estavam bem estão ficando ruins, aqueles que já estavam ruins estão ficando mais ruins. Então isso é legal, é bom isso? Há um empobrecimento geral da sociedade brasileira, isso é bom? Ou seria melhor que aquele lá que tem mais já tivesse mais e o pobre também tivesse um pouco mais e conseguisse melhorar o seu padrão de vida? O que é melhor? É isso que é o bom? Que todo mundo se torne pobre, nós sejamos um país de uma pobreza generalizada, onde apenas 3 ou 4 grandes famílias tenham um acúmulo de riqueza e o resto seja tudo pobre trabalhador? Ou é melhor que todos avancem, todos estejam subindo? Então, faça aí a sua consideração, sobre esse parágrafo aí que foi destacado para você. A desigualdade social está relacionada com justiça? Então, procure perceber, se desigualdade social tem a ver com justiça ou não. O que é que promove realmente a desigualdade social? Então, registre no seu caderno do aluno essas 4 questões aí, para que você possa produzir as atividades necessárias desse bimestre. Então, boa reflexão para você, até a próxima aula.